Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao Sinal de Esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, 31ª semana do Tempo Comum. E gostaria de iniciar esta nossa reflexão e esse momento de oração perguntando para que você responda a você mesmo: qual é o teu dom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 5 ao 16a. É a leitura da missa de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Penso que certas passagens bíblicas, elas deviam ser escritas, grafadas num quadro, escritas na porta da geladeira. E o texto de hoje, acho que deve ser um desses. Claro que já está na Bíblia, e na Bíblia deve estar no nosso coração, no nosso alcance. Mas a gente sabe que talvez a gente olhe esse texto uma vez ou outra, lê hoje, reflete, reza. Mas como tantas coisas corriqueiras do nosso dia, às vezes passam. A gente às vezes esquece. Se tivéssemos talvez mais próximos de nós, eu acredito que esse texto, São Paulo consegue falar, inspirado por Deus, claro, de muitas coisas importantes, de muito em pouco tempo. Quantos ensinamentos nós ouvimos nessa leitura de hoje? No início nós fizemos apenas uma pergunta: qual o teu dom? Pode ser que tenhamos mais que um, que bom. Porque a segunda pergunta vem agora. Não é tão difícil encontrar o nosso dom. Mas será que nós utilizamos ele bem? São Paulo diz no texto: coloca muitos dons. Mas o que devemos fazer com esse dom? Ao dizer que são dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós, os dons não são iguais. E não é porque um tem um dom e o outro não tem que eu sou melhor. É de acordo com a graça que é dada a cada um. E aí ele vai mostrando alguns exemplos. Conheceu este dom em você? Faça bem isso. Se é o dom da profecia, exercemo-la em harmonia com a fé.
Tem gente que acha que tem o dom da profecia, mas não exerce junto da fé. Acredita que a profecia é apenas uma adivinhação, um sentir coisas, um imaginar futuro. Será que a profecia é exercida com a fé? Em harmonia com a fé? Se é o serviço o nosso dom, pratiquemos o serviço. Não adianta dizer eu tenho o dom do serviço, mas não sirvo. O dom será como aquela parábola, um talento enterrado no chão. Se é o dom de ensinar, continua a leitura, consagremos-nos ao ensino. Isso vale para quem ensina, tanto as coisas importantes para o nosso aprendizado, os mestres, os professores, quanto também aqueles que ensinam as coisas de Deus. Consagrar-se ao ensino. Não é mera profissão. Não faz parte apenas da nossa missão ensinar, mas faz parte da gente se consagrar ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Pregue, ensina, viva aquilo que também se prega. Se é o dom de distribuir donativos, faça com simplicidade. Olha que coisa preciosa. Quem preside, aí talvez para nós, padres, ministros da igreja, presida com solicitude. Esse texto, eu digo aqui uma experiência minha, me chamou a atenção numa ordenação. Foi a primeira vez que eu acho que eu tive um contato, quando seminarista, com esse texto. E depois eu fiquei por muito tempo procurando onde ele estava na Bíblia. Até que um dia achei aqui na carta aos Romanos. Por isso que é tão marcante hoje, preparando esse momento de oração, quando olhei o Evangelho, a leitura, eu falei, é aquela leitura. Isso a gente procura levar para a nossa vida. Vamos presidir a missa? Vamos presidir com solicitude. Como se fosse a primeira e a última missa. Como também a Assembleia, vocês que participar sempre como se fosse a primeira e não sabemos se talvez seja até a nossa última missa nesse mundo mesmo. Fazer com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça com alegria. Não adianta fazer as obras de misericórdia triste. Que o amor seja sincero. Devemos apegar-se ao bem, detestar o mal, que o amor fraterno nos una. Olha, se nós continuássemos aqui expondo cada ponto dessa leitura, iríamos longe. Mas o mais importante é que nós possamos considerar aquilo que é o mais importante. Os dons que nós temos diante de Deus. Que possamos fazer tudo isso, principalmente na última palavra, na última virtude que termina a leitura de hoje. Acomodai-vos às coisas humildes. Na humildade que o nosso serviço e os nossos dons são colocados à disposição também dos nossos irmãos. Peçamos ao Senhor esses dons e a capacidade de poder trabalhar com eles em nossa caminhada de fé, em nossa missão. Que assim o Senhor te abençoe com seus dons, colocando a serviço uns dos outros, colocando a serviço da comunidade, do próximo, daqueles que possam beber desta fonte que somos todos nós, porque portamos o Espírito de Deus em nossa vida. E Ele te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.